Olá, vamos dando sequência ao nosso curso de extensão, onde eu falo sobre o Brasil imperial. E hoje vamos falar sobre ideias republicanas, que foram ideias que permearam no final do século XIX, no final do Segundo Reinado, antes da República ser proclamada. Então, essas ideias republicanas já vinham sendo discutidas no Brasil desde o século XVIII. Movimentos como a Inconfidência Mineira, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, a Confederação do Equador, de 1824, e a Guerra dos Farrapos, de 1835, elas propunham soluções republicanas. O fracasso dessas rebeliões, contudo, contribuiu para fortalecer a monarquia, primeiro sob o regime colonial, mais tarde sob o Império. A situação começou a mudar a partir da década de 1870, quando diversos fatores políticos, econômicos e sociais se combinaram para abalar a estrutura na qual se apoiava o governo de Dom Pedro II e o próprio Império. A partir da segunda metade do século XIX, o Brasil passou por transformações socioeconômicas que mudaram o perfil da sociedade. O trabalho escravo, por exemplo, começou a ser substituído pelo trabalho livre e assalariado. A indústria tomou impulso a partir de 1880 e aumentou a contratação de mão de obra assalariada. Em 1881, havia cerca de 3.000 trabalhadores industriais. Já em 1890, eram 54.000, principalmente imigrantes. As cidades cresceram e aumentou o número de pessoas das camadas médias urbanas, profissionais liberais, pequenos e médios comerciantes, funcionários públicos, etc. A vida cultural se intensificou. Formou-se uma opinião pública capaz de se mobilizar contra a escravidão e contra o caráter opressivo da monarquia. Nesse mesmo momento, o Brasil atravessava uma grave crise econômica. A guerra contra o Paraguai, que durou de 1864 até 1870, consumira as divisas do país e a população sofria com o aumento do custo de vida. Os fazendeiros do Centro-Sul mostravam-se insatisfeitos com a composição política do Império, que não refletia o poder econômico e social das regiões. O Nordeste tinha um número maior de representantes no Senado e no Ministério do que o Sudeste. Os cafeicultores, sobretudo os do Vale do Paraíba, também estavam insatisfeitos com a extinção do trabalho escravo. Embora isso tivesse ocorrido por meio da criação de sucessivas leis, como a do ventre livre de 1871 e a dos sexagenários de 1885, a insatisfação se transformou em revolta em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Então, os grandes produtores, os fazendeiros, eles não aceitavam a abolição da escravidão, da escravatura. Os militares também davam sinais de descontentamento. As promoções dos oficiais ocorriam mais por apadrinhamento do que por mérito. Como não podiam manifestar livremente suas opiniões políticas, entre 1883 e 1887, os militares demonstraram sua insatisfação por meio de atos de insubordinação e desobediência, que em seu conjunto
ficaram conhecidos como a questão militar. As relações entre a Igreja e o Estado se desgastaram com a chamada questão religiosa. Em 1871, quando bispos de Olinda e de Belém fecharam algumas irmandades religiosas ligadas à maçonaria, Dom Pedro II ordenou que essas irmandades fossem reabertas. Os bispos se recusaram a obedecer, foram presos e condenados a trabalhos forçados. Mesmo sendo anistiados pelo imperador em 1875, essa situação desgastou a relação entre parte do clero e o Estado. Esse evento é apontado como um dos fatores que levaram ao desgaste e à queda da monarquia no Brasil. Em 1870, políticos liberais radicais, cafeicultores e representantes das camadas médias do Rio de Janeiro e de São Paulo criaram o Clube Republicano, cujo porta-voz era o jornal carioca A República. Nos 2 anos seguintes, novos clubes e jornais republicanos surgiram pelo país. Mas a campanha republicana ganhou mais força a partir de 1873, quando grupos políticos ligados aos cafeicultores paulistas fundaram, em São Paulo, o Partido Republicano. Unidos contra a monarquia, os republicanos divergiam quanto aos métodos propostos. Os moderados, vinculados aos grandes proprietários rurais, eram contrários ao fim da escravidão. Os radicais ou revolucionários eram membros das camadas médias urbanas e apoiavam uma revolução com grande participação popular, como ao que ocorrera na França em 1789. A facção formada pelos militares adeptos do positivismo apoiava-se na confiança na ciência e na razão. Na política, o positivismo defendia a instauração de uma ditadura republicana. Então, todos esses fatores que ocorreram no final do século XIX, a substituição do trabalho escravo pelo trabalho de imigrantes, o crescimento nas cidades, a crise econômica e somadas às questões militares e religiosas, levaram com que os militares se unissem ao Partido Republicano, que foi fundado, essas ideias republicanas, para derrubar o imperador. E assim foi chegando o fim do Império no Brasil. Na próxima aula, eu vou falar sobre o final do Império.